Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi, do Estúdio Ismi, e hoje eu vim aqui pra gente montar um topo de bolo lá no Sigmaster. Eu sei que o Sigmaster, gente, é um programa que muita gente tem dificuldade. Eu tive dificuldade no começo pra conseguir usar as primeiras ferramentas, então eu vim trazer esse vídeo pra tentar ajudar vocês de alguma forma. Podem existir, gente, outras formas de você conseguir fazer o mesmo corte, tá? Mas eu vou mostrar a forma com que eu faria se fosse fazer tudo no Sigmaster. Eu uso principalmente a ferramenta do Corel, eu gosto mais de usar o Corel e depois trazer todos os elementos pro Sigmaster, porque eu tenho muito mais prática. Então pra mim é muito mais rápido fazer pelo Corel, porque eu tenho mais habilidade, mas nada impede que dê pra fazer ali pelo Sigmaster. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu consigo fazer todo esse processo dentro do Sigmaster. E gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ver esses tutoriais por aqui, já se inscreve no canal e me dá um like e já me indica para um amigo, para sua amiga que tá querendo mexer no Sigmaster e tá com dificuldade. Então agora, gente, vamos montar esse topo de bolo. Eu abri aqui o programa do Sigmaster e aí eu vou abrir aqui, ó, novo documento. Aqui, gente, eu vou importar todas as imagens que eu já fui lá e salvei. De preferência, se vocês encontrarem imagens de boa qualidade PNG com fundo transparente. Mas caso vocês não consigam encontrar todas as imagens, né, com fundo transparente, tem alguns sites que você consegue retirar ali o fundo. Esse daqui é um site que eu sempre indico para vocês, que ele se chama BigJPEG, ó, que é este site aqui. Ele não tira o fundo, tá? Mas caso vocês tenham alguma imagem com a qualidade um pouco baixa, que vocês queiram melhorar um pouco, vocês conseguem subir a imagem aqui, ó. Vocês salvam no computador de vocês, vocês colocam aqui, selecionar imagens, vocês vão lá nas imagens que vocês querem. E aí depois aqui vocês conseguem aumentar um pouquinho a qualidade das imagens. Nem todas funcionam, tá? Mas algumas imagens conseguem melhorar bem a qualidade, então vale a pena eu tentar e salvar aqui esse site, porque ele me salva várias vezes. E para tirar o fundo das imagens, eu gosto de dois sites também, que são esses aqui, ó. Esse daqui que é o Remove BG, então é esse site aqui. E, gente, esse site, eu acredito que ele seja mais conhecido, mas ele é ótimo. E também tem esse aqui, ó, que é o PicWish. Então, esse daqui também, eu acho ele muito bom. Eu gosto de usar os dois. Às vezes, pode acontecer, dependendo da imagem, que eu subo a imagem nesse site aqui, ó. Então, eu venho aqui em remover fundo, eu venho aqui, trago a imagem, ó. Vamos ver essa daqui, eu venho e trago a imagem pra cá, mas na hora que ela vai ali fazer tirar o fundo, né, a análise de tirar o fundo, às vezes acontece de acabar tirando um pedacinho que eu não quero de dentro da imagem, ou alguma coisa assim que não sai do jeito que eu quero. Então eu testo nos dois sites e vejo qual ficou melhor. Então pode acontecer de às vezes um site funcionar e o outro não, por isso eu gosto de sempre ter os dois ali, pra mim ver qual deles que vai ficar um pouquinho melhor, ó, tá vendo? Ele já tirou o fundo aqui da imagem, eu posso vir aqui, ó, e fazer o download da imagem. Agora que vocês já viram como é que eu faço pra selecionar as imagens, eu vou lá, ó, eu já deixei aqui salvo, eu vou só selecionar tudo aqui e trazer aqui pra dentro do Sigmaster, ó. Então eu vou vir aqui, soltar todas as imagens pro site conseguir aqui, ó, carregar. Então todas as imagens que eu preciso estão aqui. Eu já tirei, ó, eu já removi a imagem, o fundo de todas as imagens que eu quero. E aí, gente, o padrão da maioria dos bolos que eu faço aqui, ele tem mais ou menos 30 centímetros por 10. É a base que eu uso para fazer a maioria dos bolos. Aí, se for um tamanho mais específico, ou muito pequenininho ou muito grande, daí geralmente a cliente me avisa ou a boleira me avisa e aí a gente consegue ver e adaptar o tamanho. Mas, no geral, é esse tamanho que eu uso de referência para mim conseguir ver a proporção dos bolos. Então eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem mais ou menos como que eu faço. Então, só para deixar o tamanho da imagem, né? Então aqui, ó, eu vou jogar essa imagem pra trás, então eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar, na verdade, em cima aqui da imagem do retângulo que eu criei, eu vou vir aqui, ó, em ferramentas de objeto, eu clico com o botão direito, tá? Pra ele abrir essa caixinha aqui. Eu venho aqui, ordem, enviar para trás, e aí ele vai ficar atrás de todas as imagens. Aí aqui, depois eu só vou, ó, mexer no tamanho pra ver certinho o tamanho das imagens que eu quero. Então eu vou reduzir aqui, ó, porque isso aqui vai aqui na frente do bolo, ó, eu vou deixar ele bem certinho aqui, pra ficar na proporção. Aqui também eu vou reduzir todas as imagens para o tanto que eu acho que vai ficar na proporção pra colocar aqui. Eu vou mexer aqui em tudo e aí eu já volto pra falar com vocês.
Vou deixar aqui, ó, mais ou menos nessa proporção aqui. Então, agora, a gente pode conseguir acertar tudo certinho, ó. Esses balões aqui, ela quer com algumas frases pra colocar aqui e ficar tipo um balãozinho aqui flutuante, né? Então, eu tenho esse balãozinho aqui. E aí, pra criar essas frases, eu vou vir aqui, ó, e vou digitar as frases que ela me pediu. Eu digitei aqui a frase, ó, então eu vou vir aqui nesse campinho aqui, porque eu quero centralizar, então eu venho aqui, ó, em alinhar para ficar certinho o espaçamento aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, alinhar até o centro para ficar tudo certinho. Eu vou colocar aqui em cima, ó, para mim reduzir no tamanho que eu acho que vai ficar legal. Vou colocar aqui no branco para destacar, para isso ficar bem aparente, ó. Então eu posso aqui também selecionar e colocar aqui, ó, eu seleciono as duas imagens e eu aperto o C do teclado, que ele vai centralizar assim na horizontal. Se eu clicar o E, se eu apertar, né, o C e o E, ele vai centralizar na vertical. Só que como esse balão tem essa partezinha aqui embaixo, ele não vai centralizar certinho. Então eu venho aqui, ó, e vou e subir um pouquinho. Como ele tá aqui, ó, eu clicando na setinha do teclado, tá vendo que o espaçamento dele tá bem grande? Então eu vou tirar, ó, não vou deixar clicado em nada. E eu venho aqui, ó, nesse espaçamento e eu vou colocar uma quantidade menor, ó, 1 milímetro. Então eu consigo agora com a setinha, ó, eu consigo deixar mais preciso, né, a parte ali de movimentação aqui. Eu não quero a fonte Arial, então eu também vou trocar a fonte. Eu vou escolher aqui uma fonte. Eu escolhi aqui minha fonte, mas tá vendo que essa fonte aqui, ela não é aquelas fontes completas, sabe? Então, ela não tem todas as letrinhas, né? Então, por exemplo, o acento aqui, ó, tá vendo que não tem o acento no E? Então, eu vou ter que adaptar isso aqui. Então, eu vou criar um acento aqui, ó, e vou colocar em outra fonte. Então, aqui, gente, eu fiz uma adaptação. Então, aqui, tanto o acento como a exclamação, eles ficaram em uma fonte diferente, porque essa fonte que eu escolhi para deixar aqui, ela não tem todos os elementos. Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui, como eu tô achando que não tá tão centralizado, eu também vou separar essa parte aqui, ó. Então, eu vou copiar, então eu dou Ctrl+C, Ctrl+V ali, ele vai copiar outra cópia aqui em cima. Então, em uma das partes, eu vou tirar essa parte de baixo do E Festa, e na outra parte de cima, aqui tem a parte de cima, ó, aqui, a outra parte eu vou tirar essa parte de baixo. Então, na hora, depois no final do todo, ó, ele vai ficar certinho, porque eu só separei, na verdade eu só copiei e separei. Então agora, ó, aqui, ó, eu vou selecionar essa parte aqui, que tá na parte de baixo, que como não é uma frase só, com uma fonte só, uma coisa só, como o acento e a exclamação, eles estão separados porque eles não fazem parte da mesma fonte, eu vou selecionar tudo aqui embaixo, eu vou apertar com o botão direito aqui em cima, eu vou vir aqui, ó, em grupo, que eu vou agrupar tudo isso. Ou se não, gente, vocês podem selecionar essa parte aqui, em vez de clicar com o botão direito ali, vocês apertam Ctrl+G, que eles vão juntar tudinho, ó, tá vendo que agora virou uma coisa só? Agora que essa parte de baixo tá agrupada, eu vou clicar aqui em cima, ó, eu vou selecionar essa parte aqui, eu aperto o Shift do teclado e eu mantenho ele pressionado e eu venho aqui e clico aqui nessa outra parte aqui. Então, eu vou selecionar, ó, as duas coisas de uma vez só, tá vendo que ele vai ficar juntinho, né? Vai ficar selecionado as duas coisas. E aí, depois que eu soltei o Shift, eu venho e aperto o C. E aí, ele vai centralizar na vertical ali. Então, ele vai deixar essa parte e essa parte centralizada. Então, ele vai centralizar as duas coisas. E aí, eu posso apertar o Ctrl e o G. E aí, pronto, ó, agrupou de uma coisa só. Agora, isso aqui vai ficar junto como uma coisa só. E aí, para centralizar o balão, mesma coisa. Eu seleciono tudo e aperto o C, ó. E ele vai centralizar bem no meinho, aqui, ó, horizontalmente, né, no balão. E aí, depois eu seleciono tudo aqui, aperto Ctrl+G e pronto, ó, virou uma coisa só. E aí, aqui eu posso fazer isso com as outras frases também. Já deixei aqui todos os meus balõezinhos, minhas frases prontas, e agora eu preciso colocar o nome da aniversariante. Essa minha aniversariante, gente, chama Aline. Então, eu vou digitar o Aline aqui. Ele vai estar, gente, em branco, ele não aparece aqui porque foi a última cor que eu selecionei. Mas, como eu quero uma cor diferente, eu quero um azul, o mesmo azul aqui, então eu clico aqui nesse conta-gotas, eu mantenho ele pressionado e tá vendo que aqui, nessa partezinha de cima aqui, ele vai mudando a cor, ó.
Então, eu posso vir aqui nessas imagens e eu posso selecionar um azul, ó. Qual azul eu acho melhor. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar este daqui. E aí, com a linha selecionada, eu clico aqui em cima. E aí, ele vai ficar ali no azul que eu escolhi, ó. Agora, gente, que eu já tenho todos os elementos aqui que eu vou precisar para fazer o topo de bolo, a gente vai começar a criar as margens de corte. Então, eu vou selecionar, vou começar aqui por esse balãozinho, ó. Então, eu vou selecionar esse balão. E eu vou vir aqui nessa maçãzinha, então eu deixo selecionado, eu clico aqui em cima, ó, deixo ele selecionado e venho aqui nessa maçãzinha. E eu vou vir nessa primeira parte aqui, ó, criar contorno corte. E aí eu vim aqui, ele vai falar que ele vai detectar automaticamente, eu dou sim. E aí aqui, gente, eu vou vir aqui nesse trace aqui, ó, e eu vou selecionar. Como essa imagem já tá em PNG, ele é mais fácil dele ficar. E como o contorno da borda dele não tem, né, é mais retinho, então ele não tem problema nenhum na hora de criar esse contorno, ó. Então ele traçou ali todo o contorno, eu dou a aplicação ali. Aqui, gente, nessa parte aqui, depois que eu dei ok, para mim aceitar esse corte ou não, eu posso fazer uma adaptação aqui. Por exemplo, aqui em esboços, eu posso ver se eu quero uma margem com a bordinha branca ali, ó. Então, eu venho aqui em esboço. Se eu dou um esboço positivo, aqui, ó, por exemplo, 1 milímetro, ele vai criar aqui o esboço para fora. Então, ele vai ficar com aquela imagem com a bordinha branca. Como essa margem aqui, ó, desse xadrezinho, ele tá mais larguinho, eu vou deixar como se fosse uma sangria para dar aquela margenzinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, um número negativo. Então, eu venho aqui 0,10, eu dou -1, ó. E aí, eu coloco só o sinal de menos e ele vai vir para dentro da imagem. Eu achei isso grande, então eu vou colocar 5 em vez de 10, ó. E eu vou aceitar essa margem de corte assim mesmo. Então, eu venho aqui em aceitar, ó. E ele já vai criar minha margem de corte ali. Eu seleciono aqui. Eu venho aqui nessa ponteirinha, ó, e eu já coloco, deixo pra cortar como corte. E aí pronto, gente, essa aqui já tá prontinha pra ser cortada. Aí, gente, como eu já criei esse contorno aqui de corte, eu também posso vir aqui, ó, selecionar só o corte. Eu dou Ctrl C, Ctrl V, eu copio esse balãozinho, como é o mesmo balão, eu posso selecionar os dois, ó, eu venho aqui e seleciono os dois juntinhos, eu aperto C, depois eu aperto o E do teclado, ele vai centralizar tanto na horizontal como na vertical, ó. E eu não preciso ir lá na maçãzinha fazer a mesma coisa, então eu posso fazer isso. Eu dou um Ctrl V de novo, ó, ele vai copiar o outro balãozinho, eu seleciono os dois, então para selecionar os dois. Só relembrando, gente, se eu quiser selecionar as duas imagens, ó, ou eu posso fazer assim e selecionar as duas, ou eu posso clicar em uma imagem, eu aperto Shift, pressiono do teclado e clico na outra imagem que eu quero selecionar, ó, e ele vai ficar selecionado as duas. Então, eu selecionei as duas imagens, eu posso vir, aí eu solto o Shift, aperto C, aperto E, e ele vai centralizar nos dois sentidos. E aí, depois eu posso agrupar aqui, aperto Ctrl G, aí ele vai virar uma coisa só, ó. Ele vai juntar ali, e aí eu já sei que as duas imagens aqui, ó, estão unidas. Aqui, como eu não agrupei, ó, se eu fizer assim e puxar, tá vendo que ele não vai acompanhar os dois? Então, eu clico os dois, aperto C e o E, e eu posso vir aqui e apertar Ctrl G. E aí, pronto, ó, tá? As duas coisas, não tem perigo de eu mexer de lugar e acabar deslocando a minha linha de corte. Então, eu só vou dar Ctrl G aqui pra tudo ficar certinho. Depois eu configuro aqui certinho na hora, para aproveitar melhor o papel, tá? Primeiro eu só vou criar as margens de corte. E agora, gente, a gente vai fazer isso com todos os outros elementos. Então, você vai selecionar ali a imagem, vir aqui em criar contorno e corte, vir aqui criar o contorno ali, né, pra fazer a linha de corte, ó. Eu venho aqui, eu aceito... Gente, algumas imagens, se forem JPEG, é mais difícil, mas algumas imagens você vai ter que desabilitar ou habilitar Skip Roles aqui, tá? Isso aqui é pra manter aqui diz, né, manter os buracos como se fossem os internos, né? Como eu quero só o contorno e eu não quero vazar nada dentro da imagem, não vou selecionar isso aqui. As minhas imagens, eu acredito que não vai dar essa diferença, porque minhas imagens, elas estão em PNG. Mas caso elas estivessem em JPEG, eu acho que é mais fácil você visualizar isso em JPEG. Mas eu vou mostrar uma imagem, eu vou pegar uma imagem JPEG para vocês verem, ó. Aí vocês vêm aqui, ó, eu vou colocar
Ou você pode colocar o contorno aqui, ó, nesse esboço, que você vai colocar o contorno ali pra criar essa margem de corte aqui fora, ou você pode deixar a sangria e tirar um pouquinho aqui. Como ele vai deformar a imagem, eu vou deixar aqui a margenzinha aqui pro lado de fora, ó, eu vou deixar uma bordinha branca aqui na minha imagem. Então, eu vou vir aqui, selecionar aqui e vou aceitar, ó, e aí ele já vai criar aqui o meu corte aqui. E depois aqui, gente, só dá uma conferida, ó, tá vendo que aqui a minha imagem tá meio serrilhadinha aqui, que ele não tá tão retinho? Então, eu posso clicar 2 vezes aqui em cima dessa linha azul, que é a minha linha de corte, ó, e ele vai me mudar a flechinha pra essa pretinha. Ali, onde eu acho que tá com um defeitinho, ó, eu venho aqui e deleto. E aí, essa linha aqui vai ficar mais retinha, ó, tá vendo? Que aí, essas partes aqui que estão mais deformadinha, esses pontos, né, ele vai acabar tirando e ela vai ficar com uma linha mais reta, mais desenhadinha, ó, tá vendo que aqui também, ó, tem um defeito. Eu vou vir aqui, ó, vou aliviar esses pontos aqui para ele não ficar tão serrilhadinho e na hora do corte ele fazer um corte mais limpo. Então, eu posso tanto tirar ponto quanto eu posso criar ponto, ó, e fazer assim para ele ficar mais certinho, ó. Então, eu venho, ó, vou colocar aqui para vocês verem mais fácil, ó. Então, eu vou selecionar essa área aqui e eu vou excluir todos esses pontos daqui. A minha linha vai ficar reta, ó. E aí, eu posso criar pontos, tá? Eu tô mostrando desse jeito, gente, porque é um jeito mais drástico de vocês conseguirem enxergar, mas não precisa tirar todos os pontos daqui, tá? Ó, então eu vou clicar 2 vezes aqui em cima dessa linha azul, ele vai criar um novo ponto aqui, ó. E aí eu arrasto, eu clico em cima desse ponto, segurando ali o mouse, né, o selecionado aqui, eu arrasto até onde eu quero, ó. Então eu vou deixar aqui, e aí eu solto. E aí ele vai ficar o ponto aqui, ó. E aí aqui eu posso clicar aqui nessa setinha, ó. E aí eu vou arredondar esse ponto, tá vendo? E aí eu tiro aquela quina dali. A mesma coisa aqui, ó. Só que eu aproximo bem pra ficar mais fácil, ó. Tá vendo que esse ponto aqui tá com uma quina? Eu clico em cima daquela setinha e segurando a setinha, eu arrasto pro lado, ó. E ele vai desfazer aquela quina e vai deixar aqui mais arredondado e o corte fica mais suave. Então, eu vou acertando em todos os pontos aqui aonde eu acho que tem a necessidade de eu mexer nisso. E aí, eu vou acertando ali pra ele não ficar tão quadrado, né? Tão serrilhado. Eu trouxe aqui outra imagem pra dentro do programa, ó, que ele não tá em PNG, tá vendo que ele já tá em JPEG, que ele não tá com fundo transparente? Pra vocês verem uma diferença, vamos ver se dá certo. Eu vou lá na maçã, ó, na primeira maçãzinha ali, que é pra criar o contorno e corte, vou fazer a mesma coisa. Vou autorizar aqui pra ele traçar, e tá vendo que aqui dentro, ó, ele criou o contorno aqui do emblema, mas ele também criou aqui nas partes brancas, ó, ele criou o corte aqui dentro. Porque é essa caixinha que tá selecionada. Se eu tirar a seleção daqui, ele vai manter só o contorno de fora, tá vendo? Ó, que o contorninho de fora ali. Então, daí, aqui é se você quer manter a parte de vazado dentro da imagem, por exemplo, ou não, se você quer só o contorno. Nesse caso aqui, eu quero só o contorno. Então, eu não vou deixar essa caixinha aqui selecionada e eu dou a aplicação aqui. Tá vendo? E aqui também eu posso colocar, mexer aqui nesse esboço pra ver se eu quero margem ou se eu quero sangria. Então, aqui nesse caso também eu não vou usar essa imagem, que eu vou usar outra que já tá em PNG, mas ó, eu poderia aceitar aqui e manter a imagem assim, tá vendo? Aqui no nome, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, pra vocês verem também. Aqui eu selecionei, né, certinho a imagem que eu quero e tudo mais. Eu seleciono aqui, eu também vou lá, criar contorno e corte. Ele vai me mostrar aqui, e aqui, nesse caso, eu vou cortar ele assim, ó, certinho, no mesmo tamanho aqui do nome. Eu não quero ele maior. E aí, nesse caso aqui, ele vai cortar. Eu preciso desse vazado aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui já tá traduzido, ó, mas manter buracos, aquele keep rows, aquele pedacinho, ó, tá vendo que ele já vazou aqui dentro? Eu dou aceitar, ó, então ele criou e ele vai cortar aqui certinho o meu nome. Se você, caso você quiser também, você pode simplesmente pegar aqui a seleção só daqui, ó, e cria um retângulo, ó, pra não ter perigo de cortar errado. Eu venho, seleciono aqui, ó, a mesma corzinha,
pra ficar aqui um retângulo maior, ó. Então, já fica meio que como uma sangria, ó. Deixa eu só acertar aqui. Eu clico aqui nesse retângulo que ele tá em cima da imagem. Eu clico com o botão direito. Venho aqui em ferramentas, ó, ordem, enviar para trás. E aí, ele já manda pra trás. Eu deixo aqui ele um pouquinho maior só aqui. Eu seleciono tudo para ele ficar juntinho, dou Ctrl G para agrupar, para não ter perigo de sair do lugar. E aqui o meu nome já vai cortar ali e não tem perigo, porque se ele cortar um pouquinho torto, tá dentro do quadrado azul e não tem perigo dele acabar ficando com a parte branquinha, né? A Sigmaster, gente, eu corto com a Banner Cut. A Banner Cut, ela é bem precisa. Mas, para evitar qualquer risco, depois eu prefiro cortar assim, ó, com um quadradinho embaixo. E aqui, nessa parte de aline, eu preciso de uma basezinha, porque eu vou fazer camada só no nome, então eu também preciso criar o contorno aqui em volta, né? Então, eu volto lá, criar corte, e aí, nesse caso aqui, eu não vou manter os buracos, porque eu não quero que ele fique vazado essa base de fundo, né? Pra mim colar depois as letrinhas em cima, então eu vou criar só o esboço em volta. Porque essas letras aqui, elas têm que se unir para ser a minha base. Então, eu vou criar aqui, ó, uma margem maior, para ela ficar aqui, ó, maiorzona assim, para não ter perigo depois de ficar a letra ali muito fininha. Então, eu vou criar aqui, ó, uma margem maior para ela ficar assim. Aí, caso vocês queiram fazer só a base branca, tudo bem. Se vocês quiserem fazer a base branca com as partes de baixo assim, também tá tudo bem. Eu vou criar duas linhas de corte dessa, uma branquinha para ser o fundo, para mim cobrir o meu pirulito, né? O palito do pirulito, e outra assim, ó. Então, eu deixo duplicado essas partes assim. E aí, gente, eu vou fazer esse processo das bordas, das margens, em todos os elementos que eu tenho aqui. Eu já terminei aqui de criar todas as minhas linhas aqui, ó, né, as guias de corte aqui, e agora eu posso deletar já esse quadrado aqui, na verdade esse retângulo, né, que é só de base para mim ver a proporção do tamanho das imagens. E agora eu preciso colocar isso aqui dentro da margem aqui da folha para mim ter o melhor aproveitamento possível. Então eu vou trazer aqui tudo para lateral, ó, e esses balõezinhos aqui eu vou colocar eles viradinhos, assim, porque eu acho que vai caber os três deitadinhos, assim. Então, eu vou colocar ao contrário, assim, um deles, ó, pra conseguir encaixar aqui, e o outro assim, ó. Então, os três já eu consegui colocar na horizontal aqui. Eu seleciono os três e aperto E. E aí, ele já vai alinhar ali na vertical todos os balõezinhos. Então, eu consigo colocar tudo certinho. Se eu agrupar todas essas três imagens, ó, eu apertei Ctrl G e ela virou uma coisa só. Se eu apertar C e E do teclado, com ele selecionado, ele vai centralizar na minha página. E aí eu consigo deixar ele bem centralizadinho aqui na minha página, ó. Eu vou deixar ele um pouquinho para baixo aqui, só para mim colocar a minha margem de corte. Para colocar a guia aqui, ó, a linha de corte, eu vou vir aqui na maçãzinha. Em vez de vir aqui criar contorno de corte, eu vou vir aqui em assistente de corte de contorno. Aqui, ó, eu vou vir aqui, opções de impressão, e eu vou colocar e selecionar esse quadradinho aqui, ó, para mim usar as marcas na página, ó, e ele vai criar essas marquinhas aqui na lateral. Se vocês quiserem outras opções, uma margenzinha menor, uma marca de registro menor, você pode vir aqui em opções de saída, e aqui, ó, nessa parte aqui, ó, automática arms, aqui tem outras opções, ó, que você pode selecionar se você quiser um Lzinho aqui menorzinho, ou se você usa outros tipos de marcação, né? Eu gosto de usar ou essa aqui, que é a maior, que é a mais básica, que já veio configurado assim, ou se eu vou aproveitar muito bem e vou usar até a lateralzinha aqui, às vezes eu uso essa 9x9, então é uma dessas duas que geralmente eu uso. Eu vou cancelar aqui, mas eu vou deixar só para mim ver até onde eu posso colocar os meus elementos, ó. Então esse, se eu precisar, eu posso subir até um pouquinho mais ali. Aqui, gente, eu vou encaixar 2 balõezinhos desse por página, porque eu sempre coloco o acabamento de trás do palito, então eu prefiro colocar tudo duplicado, geralmente. E se vocês não quiserem fazer impressão das duas partes, vocês podem
fazer só outra opção e puxar aqui, arrastar aqui pra baixo, só a opção do corte dele todo branquinho, só pra fazer o acabamento de trás, tá? Não necessariamente você precisa fazer ele com a impressão. Eu acabo fazendo assim com a impressão, porque às vezes acaba que algum deles dá algum errinho de impressão ou dá algum defeitinho no papel, e aí eu aproveito um ou outro, eu consigo usar, mas se vocês não quiserem, tá tudo bem, tá? E agora eu vou encaixando aqui esses outros elementos, ó. Então eu venho aqui e tento colocar de um jeito que eu consiga aproveitar bem essa página. Encaixei esses elementos aqui, agora eu vou selecionar todos os outros que sobraram, eu aperto Ctrl X e aí ele vai recortar. Eu vou vir aqui nessa partezinha de baixo e vou essa paginazinha com mais, que eu vou criar a página 2. Aí eu aperto Ctrl V e eu vou copiar todas aquelas imagens que eu não consegui colocar na primeira página, eu vou colocar ali na segunda página. Então, mesma coisa, você vai lá na maçãzinha, assistente de corte, e você vai colocar ali a margem, né? Pra você conseguir colocar a marca de registro. Aqui também, gente, se vocês não forem usar a folha inteira ou vocês quiserem outra variação de margens, se vocês quiserem deixar uma margenzinha menor, vocês podem vir aqui, ó, nessas partezinhas que aí você consegue deslocar a margem de um lugar para o outro. No geral, na grande maioria das marcações de página, eu deixo 1 centímetro em todos os laterais. Isso aqui eu deixo meio que como padrão, mas caso vocês queiram ali uma ou outra coisa que eu preciso, eu faço um deslocamento, ou se eu não vou usar a página inteira, eu acabo ali reduzindo. Mas no geral, eu sempre deixo 1 centímetro aqui, ó, que são 10 milímetros, em todas as margens, tá? Então, eu só vou colocar ali, vou cancelar pra mim deixar aqui visualmente pra mim conseguir encaixar os outros elementos, ó. Então, agora eu vou imprimir isso aqui. Eu posso imprimir de duas formas, gente. Ou eu posso vir aqui nessa impressorazinha, caso vocês forem fazer a impressão primeiro e vocês não forem fazer o corte logo na sequência. Ou vocês podem vir aqui na maçãzinha, ó, em assistente de corte e contorno, se vocês forem fazer essa impressão em seguida, né? Vai fazer o topo de bolo inteiro. Aqui, gente, geralmente eu imprimo direto do programa. Caso vocês queiram fazer aqui na parte de PDF, aqui salvar essa imagem aqui com PDF e depois se imprimir, eu não sinto essa necessidade, então eu gosto de fazer a impressão aqui direto, ó. Então eu vou ali, ó, em imprimir. Ele vai abrir a caixinha ali da impressora, ó, então tem a minha impressora selecionada aqui. Eu vou colocar tudo. Importante aqui, gente, conferir se ele tá no tamanho real, tá? Porque já aconteceu em alguns casos de estar selecionado aqui e eu não ter visto. E aí não consegue cortar ou corta torto. Porque ou ele vai reajustar essa margem aqui da margem de corte e aí eu não consigo imprimir. Ou senão ele vai acabar não imprimindo torto. Então eu sempre coloco aqui em tamanho real, tá? Pra não ter perigo. Então eu venho aqui, ó, em propriedades. Eu gosto de imprimir, mesmo sendo um papel gloss, eu gosto de imprimir no mate, porque eu acho que a qualidade fica mais bonita. Então esses topos, quando precisa de bastante definição, eu sempre uso essa configuração do mate e na qualidade alta. Aqui em mais impressões, no modo de cores, gente, quando é alguma coisa que é real, que é um produto, por exemplo, esse que é uma embalagem de uma cerveja, eu uso geralmente o modo de cores no padrão Epson, tá? Daí eu vario entre o gama. Geralmente isso aqui, pra mim, tá? 1.8 são cores mais claras. Quando são cores mais escuras, que eu quero deixar a cor mais densa, um pouco mais escura, eu uso 2.2. Então, essa é a diferença entre uma e outra. Como eu acho que as minhas imagens estão um pouco claras, eu vou deixar o 2.2, mas se ficar muito escuro depois, eu vou imprimir uma página, tá? Se ficar muito escuro depois, eu volto e imprimo no 1.8, mas eu acredito que aqui vai dar. E aqui, no geral, na grande maioria das vezes, eu deixo o brilho 2 e a saturação 10, basicamente para quase todas as coisas que eu vou imprimir, tá? No geral, agora se for uma logo, uma coisa muito específica que precisa chegar assim numa realidade, e geralmente, principalmente logo, gente, é o que eu mais trabalho isso aqui, eu mais demoro isso aqui, né, pra até conseguir acertar o mais próximo da cor. Agora, quando é alguma coisa mais assim, igual esse que é a cerveja, que geralmente eu nem deveria mexer tanto aqui,
Eu só coloco a saturação aqui pra cor ficar um pouco mais intensa. E o brilho, geralmente, eu deixo 2 ou deixo zerado, tá? Como é bem pouquinho, eu vou deixar 2, porque como eu acho também que aqui talvez usar o 2.2 fique um pouco escuro, então eu vou só deixar o 2 aqui. Então, vamos começar a cortar, gente. Eu vou lá pra minha primeira página. Eu vou vir aqui, ó, em assistente de contorno. Aqui, gente, eu vou vir aqui, ó, em opções de contorno, aqui em Cut Contorno, isso aqui depende muito da configuração da sua máquina, tá? Cada um vai usar o de um jeito. E eu nem tenho como mostrar pra você real uma configuração, porque depende, por exemplo, na minha Banner Cut, depende do tanto que você deixa a sua lâmina exposta, depende de qual lâmina você tá usando, se você tá usando a de 30 graus, a de 45 graus... Então, eu não tenho como te falar exatamente qual é a configuração certa. Eu uso, basicamente, a lâmina que eu mais uso é a lâmina de 30 graus. Então, eu deixo sempre aqui, ó, 30 graus. É a lâmina que eu mais uso aqui, porque eu corto muito adesivo e eu acabo cortando também caixinha, essas coisas com a de 30 graus. Eu só aumento a exposição da faca pro lado de fora que tá tudo certo. Aí, aqui... tem a força e a velocidade, né? A velocidade, basicamente, em meus cortes eu deixo 450. Eu não mudo muito. Eu não gosto de deixar ela no máximo, porque eu acho que a precisão dela não fica tão boa. Mas eu também não gosto de deixar ela muito devagar. Então, geralmente, eu deixo 450. É a velocidade que eu sempre uso por aqui. E aqui na força... Por exemplo, com a exposição da lâmina de 30 graus, ela com a lâmina quase toda para fora, né, com a parte do grau dela, né, do ângulo dela para fora, eu tô usando uma força de 123 porque eu tô usando papel fotográfico 230 gramas, tá? Eu acredito que daria até para mim diminuir um pouco essa força. Mas, como eu cortei um outro produto, o último produto que eu cortei na máquina, eu usei essa configuração e deu certo, eu vou manter ela porque aí, né, eu não tem perigo de ter erro, porque eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Mas, no geral, gente, eu sempre testo num pedacinho de papel quadradinho pra mim ter certeza que vai dar certo, porque pode acontecer de ter que alterar isso aqui não é regra de jeito nenhum, nem pra mim, nem sempre eu uso essa força. Às vezes eu uso uma força menor, tá? Geralmente eu uso 90, 80, dependendo da gramatura do papel, eu uso uma força de 50. Então depende muito se a sua lâmina tá afiada ou não, se ela é nova ou se ela já tá desgastada, depende da exposição da sua lâmina. Então você tem que testar, isso aqui não tem como fugir, tá? Você vai precisar testar. E agora vamos cortar. Eu vou já deixar aqui preparado para cortar, mas eu não vou liberar lá na máquina porque eu vou fazer um alinhamento antes de cortar. Isso é muito importante na máquina de vocês, tá? Independente de qual marca for. Sempre fazer o alinhamento dela, porque a precisão, às vezes você acha que a sua máquina não é tão precisa, mas é porque falta você fazer o alinhamento dela. Então, se ela não estiver alinhada, você não vai conseguir ter um corte preciso. Então, eu sempre faço esse processo. Eu basicamente faço o processo todos os dias antes de começar meus cortes, para ter certeza que tudo vai sair preciso e eu não perca material. Então, eu vou vir aqui em corte, ó, e ele vai me liberar lá para cortar. Mas antes de colocar aqui em próximo para liberar lá na máquina, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a parte ali de alinhamento da Banner Cut. E aqui no painel, gente, vocês vão vir aqui em ajustes, câmera, e vocês vão dar um OK aqui, ó. E ele vai centralizar lá na página, tá vendo? Aqui em X, ó, ele vai aproximar ali, vai dar um zoom. Ó, ele vai dar um zoom e aí você vê que o alinhamento ali tá certo, ó, que os dois xizinhos, as duas cruzinhas estão se encontrando certinho. Então, eu vou voltar aqui, eu entro lá de novo, em câmera, aí eu venho aqui em ajuste. Aqui em ajuste, eu vou vir aqui e dar um start aqui, ó. E aí, ali, ele vai riscar ali no papel, ó, ele vai riscar os quadradinhos. E aqui ele vai ver se o quadradinho tá certinho o alinhamento, ó. Então, tá vendo que o quadradinho não tá, a cruzinha não tá no lugar certinho? Então, eu venho aqui e eu vou colocar ali aonde eu acho que vai dar certo, ó. Então, eu alinho ali e dou OK. Ó, agora ele acertou a cruzinha azul, mas a vermelha não. Então, eu vou lá e coloco no lugar. Aí, gente, vocês podem fazer assim também, eu gosto de fazer isso. Eu aperto aqui no OK até a cruzinha ficar vermelha, ó. Ele acerta melhor o alinhamento assim.
Tá vendo que ele ficou certinho? Pra confirmar, ele com a cruzinha aqui vermelha, eu dou um outro start. E aí, ele vai fazer ali, ó, uma cruzinha diferente, tá vendo? Um quadradinho diferente. E ele vai voltar aqui, ó. Ali, ele tá alinhado, tá vendo? E aí, eu posso vir aqui e começar os meus cortes. Na exposição da lâmina, gente, é isso aqui que eu tô usando, ó. Eu tô usando uma lâmina de 30 graus, ó, então ela tem esse ângulo bem menorzinho do que a lâmina original que vem na máquina, mas eu deixo a exposição dela assim, ó, só com o angulinho de fora. Se eu for cortar adesivo, gente, eu deixo na metade disso aqui, eu deixo só uma pontinha mesmo de fora, tá? Mas aí, como é corte, eu não vou trocar minha lâmina por de 45 graus, eu só aumento a exposição e coloco ela com a pontinha um pouquinho mais pra fora. Vou prender ela aqui de volta, ó, e aí eu vou começar os cortes. Então aqui pra começar o corte, ó, ali onde tá o ângulozinho ali, eu encaixo a minha lâmina, ó, pra a lâmina ficar bem em cima, aonde as linhas se encontram ali. Eu posicionei certinho no lugar, agora eu vou ir próximo ali onde a gente parou lá no programa. Com tudo cortadinho já, gente, eu só vou passar aqui, ó, um álcool aqui na minha bancada, porque como a gente vai lidar com coisa que vai ter contato com comida, é bom a gente deixar tudo bem limpinho pra não ter nenhum perigo, não ter nenhum problema depois. Ó, então limpei aqui certinho, vou deixar evaporar um pouquinho esse álcool e aí a gente começa a montar. Enquanto isso, eu vou deixar ali o minha cola quente esquentando e vou separar os materiais que eu preciso pra começar. Eu comecei aqui, ó, colando a camadinha aqui no nome, gente. É o único lugar que eu coloco camada é aqui no nome. Aqui, como o nome, ele precisa de uma altura maior, eu vou colocar ele aqui com o palito do pirulito, ó. Então, eu vou tirar todos os outros elementos aqui. Eu uso a base pra alinhar aqui o nome, ó. Então, eu vou virar aqui o nome. Eu sempre gosto de colocar a parte que vai ficar pra frente primeiro. Eu colo primeiro ela, pra ela não ficar abaulada. Eu gosto de fazer assim, tá? Então, eu vou encaixar aqui, ó, mais ou menos alinhando o meio pra me encontrar. Então, eu alinho aqui, ó, dentro, usando os quadradinhos da minha base. E aí, aqui eu vou encontrar o meio, ó. O meu meio, ele tá aqui, ó. Eu vou passar uma camadinha de cola pra colar o palito. Eu uso aqui também, ó, a linha aqui pra deixar o palito retinho, pra não ter perigo dele ficar torto, tá? E aí eu seguro aqui alguns segundos e agora eu venho colando a base aqui, ó. Nesses topos, assim, bem simples, eu colo tudo com cola quente. E agora a gente vai fazer esse processo com todos os outros elementos, só que aí eu vou usar o mexedor de drink, ó, que ele tem um cabo maior que o de mexedor de café, então eu vou fazer a mesma coisa, ó. O topo do bolo ficou assim, ó, então aí eu deixo aqui com um misturador, gente, pra pessoa poder fazer a altura, né? Daria até pra usar nesses elementos que vão ficar mais rente do bolo, ter usado de café pra ele ficar mais curtinho, e aí nesses que precisa de um pouco de mais de altura, ter colocado esse mexedorzinho aqui. Mas, gente, tá tudo bem, assim ela também consegue colocar. Se isso aqui ficar muito comprido, claro, né, gente, que é de adulto, isso aqui dá pra quebrar aqui, ó, e fazer ele menorzinho. Mas ele ficou, no geral, assim, ó, então todos os elementozinhos, todas as imagens com uma qualidade boa. E ele ficou assim, ó, tudo com acabamento duplo, ó, então não fica aparecendo aqui o palito na parte de trás. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado e inspirado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Mas também, se você tem uma dica diferente, se você corta de uma forma diferente, também deixa aqui nos comentários pra gente trocar informação e poder se ajudar. Já curte esse vídeo e já encaminha pra aquele seu amigo ou sua amiga que tá com dificuldade no SIG Master.
E é isso, até a próxima, gente. Beijo. Tchau.